estou de volta para te dar continuidade. Agora nós vamos para a parte 3 da nossa aula do dossiê 1, leçon 1, tá? A primeira aula de francês de vocês, né? Então agora que a gente já viu um diálogo, já saímos do zero de francês, certo? Então agora a gente vai avançar um pouquinho mais. Vamos falar agora do verbo que é muito importante em francês, muito utilizado, que é o verbo parler. Parler, tá? Parler significa falar, certo? E o que acontece? Agora eu vou explicar uma coisa para vocês que é bem bacana e que vai ajudar vocês a aprender conjugação de mais da metade dos verbos do francês, ok? O verbo parler é um verbo terminado em ER. E todos os verbos que terminam em ER pertencem ao primeiro grupo, tá? O que significa isso no primeiro grupo? No francês, a conjugação verbal, para a gente conjugar os verbos, eles são divididos em 3 grupos. Então, nós temos o primeiro grupo, que são dos verbos terminados em ER, temos o segundo grupo, dos verbos terminados em IR, e temos o terceiro grupo, que são dos verbos que tem todas as outras terminações, sem ser ER e IR. Então, todos os outros verbos pertencem ao terceiro grupo, certo? E os verbos do primeiro grupo, nós vamos ver hoje um exemplo, que é super importante, que é o verbo falar em francês, tá? Temos apenas uma exceção, tá, gente? Única exceção. Então, todos os verbos terminados em R pertencem ao primeiro grupo, exceto a ler, que é um verbo irregular, certo? E que tem uma outra maneira de conjugar. Então, todos os outros verbos que terminam em R pertencem a esse primeiro grupo e eles vão ser conjugados do mesmo jeito. Então, hoje vocês vão aprender a conjugar o verbo parler. Aprendendo a conjugar o verbo parler, vocês automaticamente vão saber conjugar todos os verbos terminados em R no presente do indicativo, porque todos eles têm a mesma terminação, certo? Vocês escutaram isso? Uma trovada. Il y a d'orage aujourd'hui. Tem trovada. Mas, enfim, vamos falar sobre a meteorologia na 4ª aula. Nossa, mas agora fiquei até com medo. Enfim, vamos lá. Verbo parler. Repitam comigo. Je parle, tu parles, il parle. Nous parlons, vous parlez, il parle. Certo? Assim como o verbo appeler, que também é um verbo do primeiro grupo, né? Vocês vão ter aquela mesma questão. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular vai ser pronunciado da mesma maneira do que a terceira pessoa do plural, tá? Então, é je parle, tu parles, il parle. Aqui, a gente observa que o je parle e o il parle, ou elle parle, né? Ele ou ela fala, né? Escreve da mesma maneira, só com a letra E no final, certo? E o tu parles termina com S, mas a gente não pronuncia o S. Então, fica tudo do mesmo jeito. Je parle, tu parles, il parle. Certo? A diferença maior vai ficar no nu e no vous, assim como nós vimos já no verbo appeler, né? Então, vai ficar no parlons, anasalado, no som on no final, no parlons, vous parlez, il parle. Tá? Então, a terceira pessoa do plural, a gente pode observar que pronuncia da mesma maneira do que a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, certo? Gente, desculpa os barulhos, porque eu estou no primeiro andar de um prédio e aqui é passagem das pessoas. Então, pessoas que sobem escada faz barulho, pessoas que falam. Então, eu espero que isso não atrapalhe a nossa aula. Mas, enfim, se ficar muito complicado, depois vocês me enviem mensagens que eu tento refazer algumas partes do vídeo, certo? Se chegar a atrapalhar a compreensão, ok? Obrigada e desculpa. Désolé. Vamos lá. Então, vimos que no verbo parler, assim como no verbo appeler e todos os outros verbos terminados em R, a terminação vai ser E, ES, E, ONS, EZ e ENT. Essa é a terminação dos pronomes, de cada pronome, dos verbos do primeiro grupo. E aí, como que a gente vai fazer isso? De uma maneira muito simples. Pegou os verbos do primeiro grupo, que terminam em R, vocês vão tirar a terminação ER e vocês vão obter o radical da palavra. Então, no caso do verbo parler, o
que vocês vão fazer, na verdade? Vocês vão pegar o parler, tirar o R e vai ficar parle, com L, né? Parle. Temos o radical. Depois é só acrescentar a terminação E, ES, E, ONS, EZ e ENT. E aí vocês têm a conjugação do presente do indicativo de todos os verbos do primeiro grupo. Todos eles vai ser da mesma forma que vocês vão fazer, certo? Então, é diferente. No início pode ser um pouco não tão fácil, mas daqui a pouco vocês vão ver que decorou essa terminação, não tem mais erro, tá? Então, vamos lá. Agora, como utilizar o verbo parler? Né? Pergunta que não quer calar. Como eu pergunto, você fala francês? Então, se a gente já viu que você, na informalidade, é tu, e que você fala é tu parles, é só acrescentar a palavra francês depois disso. Então, a gente pode falar tu parles français? Tu parles français? Você fala francês? E você pode responder oui, je parle français et anglais. Oui, je parle français et anglais. Français, francês. Anglais, inglês, tá? E aqui, claro, que a gente pode ver várias outras línguas. Por exemplo, je parle espanhol, je parle allemand, je parle chinois, je parle italien, je parle russo, não sei, agora deu um branco das línguas todas que existem, tá? Então, você vai utilizar o je parle, eu falo, e a língua que você se refere, tá? Vimos agora, então, aqui, que quando a gente responde oui, je parle français et anglais, a gente tem um E no meio, que é um E e um T. Esse ET é o nosso E mesmo, tá? Então, é como se fosse o AND em inglês, né? É o nosso E, nossa letrinha E. Quando a gente vai adicionar coisas, né? Na hora que a gente estiver falando de coisas, é uma conjunção, agora eu esqueci em português como chama, mas enfim, né? Para adicionar coisas na nossa frase, tá? Então, se eu falo, por exemplo, eu falo francês, português e inglês. Né? Assim como em português, as duas primeiras eu vou separar com vírgula e a terceira eu vou utilizar o E, né? Então eu posso dizer oui, je parle français, portugais e anglais, tá? Então, je parle français, portugais e anglais, tá? Então, entre o francês e o português, separo com vírgula e depois, para a última coisa que eu falo, eu utilizo o E, ok? Mesma coisa no português, né, gente? Lindo. E como perguntar isso na formalidade, né? Tá, mas se uma pessoa me perguntar na rua, numa loja, uma pessoa na loja me perguntar, num restaurante, me perguntar se eu falo francês, ela vai falar tu parles français? Não, ela não vai usar o tu, porque ela não tem intimidade com você. Ela vai te tratar por vous, né? Então, provavelmente, como ela vai falar isso? Ela vai chegar na educação, primeiro de tudo utilizando pardon, né? Que é com licença, perdão, né? E vai te perguntar, pardon, parlez-vous français? Pardon, parlez-vous français? Ou, pardon, vous parlez français? Pardon, vous parlez français? Aqui a gente já está vendo duas coisas. A gente vai ter uma aula sobre perguntas, como formar perguntas em francês. E aqui a gente já vê que tem uma diferençazinha, que a gente vai ver depois na aula de perguntas, que tem duas formas de a gente fazer perguntas. Na verdade, tem até mais, mas assim, duas formas mais comuns, que é a normal, que é seguindo a mesma ordem das palavras como no português. Você fala francês, como no primeiro caso, tu parles français, você fala francês, ou no francês eles têm uma coisa que chama inversão, que eles invertem, né? Eles fazem uma pergunta invertida, l'inversion, que eles invertem o pronom sujet e o verbo, tá? Então, em vez de eles falarem vous parlez français, eles podem falar parlez-vous français? Eles invertem. Lembrando que quando eles invertem, todas as vezes que eles forem utilizar antes o verbo e depois o pronome, vai usar um tiré, que é um hífen, tá? Entre os dois, como está aqui no caso, no material de vocês, no exemplo. Pardon, vírgula. Parlez-vous français? Parlez-vous français? Inverteu, tá aqui. Perdão, fala você francês? Se for traduzir desse jeito fica meio estranho, né? Então, mas quando tem essa inversão, quando é dessa maneira, fala você francês, tem que utilizar o tiré, que é o hífen, ok? Entre o verbo e o pronome, tá?
Mas você pode falar sem a inversão e sem o hífen, que dá no mesmo, ok? Pode falar vous parlez français? Vous parlez français? É educado, é formal, do mesmo jeito, porque você está tratando a pessoa por vous, tá? E é correto também, tá? A única diferença é que essa inversão é mais chique, vamos dizer assim. É um francês mais rebuscado, mais polido mesmo, então algumas pessoas utilizam, principalmente em situações bem formais, tá? E a maneira de responder, aqui a gente já vai introduzir a negação, embora a nossa aula de negação seja próxima, tá? Vai ser na leçon 2, que nós vamos destrinchar mais as maneiras de negação, como que a gente faz a negação. Mas aqui eu já vou introduzir para vocês, assim, para vocês terem uma noção de como é feita a negação em francês, tá? Então, se perguntou, pardon, parlez-vous français? Uma resposta negativa que você pode dar é non, je ne parle pas français. Non, je ne parle pas français. Então, a gente vai observar que a negação, a gente tem o simplesmente dizer não, que é o non, N-O-N. Você pode simplesmente dizer non. Tu parles français? Non. É igual a gente pode falar não, tá? E o non, esse N-O-N, non, ele é o contrário do oui, tá? Então, sim, oui, non, não. Mas quando você vai falar uma frase toda negativa, tipo, eu não faço isso, ou eu não falo isso, você tem que utilizar dois elementos de negação. Você vai utilizar o ne e você vai utilizar o pas, tá? Então, como que ficaria? Eu falo francês, je parle français. Eu não falo francês, o ne vai vir antes do verbo e o pas, que é P-A-S, que a gente não pronuncia o S, vai vir depois do verbo. Então, je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Eu não falo francês. Ah, Renata, mas e se eu não usar o pas? Se eu falar só je ne parle français, tá errado? Tá errado. Porque o não verdadeiro dessa frase não é nem o ne. O ne, ele é só um auxiliar. Embora ele comece com N, a gente tende a achar que o ne é o elemento principal de negação da frase. Quando, na verdade, o que significa não nessa frase mesmo é o pas, tá? Tanto que a gente pode esquecer do ne, mas a gente não pode esquecer do pas. Se eu digo, je parle pas français, je parle pas français, embora não esteja uma construção tão completa e tão correta, claro que eu não vou escrever isso numa carta formal para alguém, ou num texto científico, mas na hora da fala, que a gente pode ser um pouco menos corretinho, né? Então, a gente pode, na verdade, retirar o ne. É aceitável na linguagem oral a gente falar je parle pas français. Je parle pas français. Significa eu não falo francês também, tá? Então, na fala, se você não falar o ne, não tem problema. Mas o pas é obrigatório nesse caso, tá? Mas, por via das dúvidas, o ideal seria vocês, pelo menos por enquanto, decorar que tem que usar o ne e o pas, sendo que o ne é antes do verbo e o pas depois. Então, je ne parle pas français. E, como eu falei para vocês, o pas, a gente não fala o S no final, porque a grande maioria das palavras a gente não fala o S, né? Da última consoante. Porém, se a gente for falar de algo que começa com vogal depois, o que a gente faz? Que eu falei em outro vídeo, a liaison. Então, no caso do français, começa com F, a gente não faz liaison, então a gente não pronuncia o S. Je ne parle pas français. Mas se for anglais, que é inglês e começa com a letra A gente vai dizer je ne parle pas anglais, je ne parle pas anglais. Aí o pas vira pas anglais. Lembrando que um S só em francês, seja na hora da liaison, ou seja mesmo no meio de uma palavra, se o S está sozinho, ele tem som de Z, tá? Então, a gente vai falar pas anglais. Je ne parle pas anglais, tá? Com som de Z e não de S, né? Não é je ne parle pas anglais, não. É je ne parle pas anglais. D'accord? Tranquilo? Até aqui tudo bem, gente? Espero que sim. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem anotar aí para depois me mandar pelo WhatsApp, ok? Ou se quiserem marcar uma aula também presencial que eu digo é ao vivo, né? Online, mas ao vivo também estou à disposição, certo? Muito bem, então agora que nós vimos como conjugar os verbos do primeiro grupo, que são os verbos terminados em R, vamos agora para um outro verbo que
na minha opinião, eu acho que na opinião de quase todos os professores e estudantes da língua francesa, é o verbo principal da língua francesa, tá? É o verbo to be da língua francesa, literalmente, tá? Então, nós vamos ver agora o verbo être. Répétez avec moi. Être. Être. Être é o verbo ser e estar em francês, tá? Então, assim como no inglês, é um verbo só para os dois. Diferente do português, que nós temos o verbo ser e o verbo estar, e conjugação separada dos dois, enfim, né? No francês, não. No francês é um verbo único para os dois, tá? Então, vamos observar agora uma coisinha de pronúncia nova, que é o E com acento circunflexo, tá? Então, toda vez que a letra E tiver um acento circunflexo, diferente do português, que a tendência desse E é fechar, é fazer som de E, no francês ele vai ser som de E, como se fosse um acento agudo, tá? Então, o verbo être, com acento circunflexo, vai fazer som aberto, être, être. E a letra E do final não é pronunciada, como a gente já viu. Então, é como se morresse na letra R, como se fosse um R mudo, né? Être, être, certo? Conseguiu pronunciar? Être? Muito bem, é o verbo ser e estar. Então, vamos à conjugação desse verbo. Mais uma vez, eu peço perdão pelo barulho do corredor, porque, é como eu expliquei, primeiro andar, passa um monte de gente, e agora eu acho que tem uma pessoa instalada no corredor ouvindo música no celular. Então, infelizmente, eu não tenho muito como impedir os barulhos de fundo, tá? Vamos continuar. Vamos à conjugação do verbo être. Vou colocar aqui do ladinho para vocês acompanharem junto comigo. Répétez. Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. De nouveau, répétez avec moi. Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Eu tô usando só o il, tá, gente? Mas vocês sabem que é il ou elle, tá? Ele ou ela, tá? Então, pode ser tanto il est ou elle est, né? Ils sont ou elles sont, tá? Lembrando que, como eu falei pra vocês, eu acabei de falar, quando temos um S só, a gente pronuncia como Z. E quando nós temos dois S, se pronuncia como dois S mesmo, tá? Então, por isso que na terceira pessoa do plural, a gente não vai falar ils ont, a gente vai falar ils sont. Por quê? Porque a gente vai fazer a liaison da letra S do pronome il ou elle, que tem um S no final, que está no plural. A gente vai fazer a liaison desse S com o S do verbo conjugado, né? Que é sont, que começa com S também. Então, juntando o primeiro S com o segundo S, eles vão fazer som de dois S, tá? Ils sont, tá? Elles sont. Certo? Diferente de, por exemplo, vous êtes. Vous êtes. Porque vous êtes, temos o S da palavra vous e temos o vogal do verbo être. Mas nesse caso fica um S mesmo, então ele vai fazer som de Z. Vous êtes. D'accord? Tranquilo? Ok. Então agora que vocês já sabem a conjugação do verbo être, como que a gente pode utilizar ele? Né? Assim como no português, a lógica é a mesma, você vai utilizar o verbo ser e estar em tudo aquilo que a gente utilizaria o verbo ser e estar em português. Como, por exemplo, eu sou, no caso, na primeira frase que vocês têm aí de exemplo no material de vocês, né? Je suis brésilienne. Et toi? Je suis brésilien aussi. Tá? Então, eu sou brasileira. E você? Eu sou brasileiro também. Tá? Então, a gente utilizou aqui o verbo être. Je suis, eu sou, tá? Je suis brésilienne, et toi? Je suis brésilien aussi, tá? Atenção aqui, que diferente do acento circunflexo, agora a gente está vendo o acento agudo no francês. E como eu falei para vocês, é exatamente o contrário do nosso, tá? Então, aqui a gente não fala brésilien, tá errado. O acento agudo fecha o som da letra E em francês. Então, aqui com o acento agudo está sendo utilizado, a gente vai fazer bré, som fechado, tá? Je suis brésilien, je suis brésilienne. Et toi?
Je suis brésilien aussi, tá? Então, brésilienne, com 2 N's e um E no final, é o feminino. E o brésilien, com a N no final, é o masculino, tá? Aqui a gente está vendo uma palavrinha nova, que é o aussi. A gente já viu que a U tem som de O, certo? Quando a gente foi fazer o diálogo da Paulina, que escreve Pauline, né? E a gente viu que é Paulina. Então, aqui a U faz som de O e SS faz som de SS mesmo, tá? Então, é aussi, aussi, aussi também, certo? Ok. Isso na informalidade, certo? Porque se eu falo et toi, significa que eu estou usando aí o pronome referente ao tu, tá? Então, eu estou chamando a pessoa por tu, né? É a maneira de tutoyer alguém, né? Chamar por tu, quando a gente está falando do pronome sujeito, né? Quando tem um verbo junto, a gente utiliza o tu. E quando a gente utiliza você, mas sem ter um verbo depois, a gente utiliza o pronome tônico, que é o toi, toi, certo? E na formalidade, como que a gente vai fazer? Mesma coisa, a lógica de todos os outros exemplos que nós vimos. A única coisa é que a gente vai utilizar o pronome correto para a pessoa que a gente não tem intimidade, que é o vous, né? A gente tem que vous voyez, né? A pessoa que a gente não tem intimidade. Então, por exemplo, se eu pergunto, você é francês? Se for para uma pessoa que eu não tenho nenhum grau de proximidade, uma situação formal, eu não conheço muito bem a pessoa, eu não vou perguntar, tu es français? Tu es français? Porque vou parecer indelicada, mal educada, tá? Então, se eu não tenho intimidade com a pessoa, eu vou usar o vous. Vous êtes français? Vous êtes français? Répétez. Vous êtes français? Você é francês? Né? É como se fosse o senhor é francês, né? A senhora, né? É francesa, mas aí a gente utilizaria o feminino, que é française. Française. Vous êtes française? Vous êtes française? A senhora é francesa, tá? E a resposta aqui, no exemplo de vocês, que é vous êtes français? Non, je suis canadien. Non, je suis canadien. Não, eu sou canadense. Ok? Muito bem. Então, gente, agora só para complementar essa ideia, nós temos aqui uma tabela, né, na folha de vocês, falando sobre les nationalités. Les nationalités. Repetez. Les nationalités. Interessante essa palavra, né? Nationalité, porque ela tem um T que a gente pronuncia como C, né? Nação em francês se escreve com T, nation, nation, mas a gente fala nation, nation, tá? E automaticamente, se nation pronuncia nation, nationalité a gente pronuncia nationalité, tá? Então, les nationalités. Nacionalité, nacionalidade, né? Claro. E aqui a gente tem os exemplos de nacionalidade masculinos, né? E feminino. Na maior parte das vezes, vocês vão ver que não tem nenhum mistério, gente. É só acrescentar a letra E no final, que vira feminino, tá? Exceto quando terminar com a letra EM. Porque quando termina com a letra EM, a gente tem que acrescentar mais um N e botar a letra E. Como no caso de brésilien. Brésilien termina com EN e o feminino a gente vai dobrar esse N e botar mais um E no final e vamos falar brésilienne. Brésilienne. Lembrando que a gente pronuncia sempre até a penúltima palavra, tá? Então, brésilien, brésilienne, tá? Français, française. Français, a gente pronuncia até o AI. E aqui a gente tem uma outra coisa nova de pronúncia, né? A gente já viu a junção do OI, a gente já viu a junção do AU, né? Do OU, e agora a gente vai ver a junção do AI. AI, em francês, tem som de E, aberto, tá? Então, a gente vai falar français, français, tá? Então, e a gente não pronuncia o S, como a maioria das palavras. Então, je suis français, je parle français, né? Então, a gente não fala o S e faz esse AI com som de E, aberto. Algumas palavras, algumas pessoas falam um pouco menos aberto. Fala français, français, mas não français. Français, não. Ou français, ou français. Isso depende muito do sotaque. Mas é um som mais para a letra E.
tá? Letra E aberta. Français. E para tornar isso feminino, basta colocar a letra E no final. Só que, como vocês sabem, a última letra não vai ser pronunciada, mas a penúltima sim. Então, se antes eu não falava o S no français, agora eu não vou falar o E, mas eu vou falar o S. Então, vai ser française, française, tá? E é o S só, então ele tem som de Z, tá? Então, para mulher, elle est française. Para homem, il est français, certo? Português. Mesma lógica, não falo S no final e o AI tem som de E. Português. Portuguese no feminino, com Ezinho no final. Anglais, anglaise. Anglais, anglaise. Espanhol, espanhol. Essa aqui a gente não muda nada na fala, tá? O espanhol, a gente já fala ele com Lzinho meio mudo, né? Il est espagnol. Il est espagnol, ele é espanhol. Ou je parle espagnol, a língua espanhol, né? Também a gente pode falar espanhol, né? E fala esse L mudo. E quando a gente acrescenta a letra E do feminino, na fala não vai mudar. Mas lembrando que quando você for escrever e se tratar de feminino, você tem que colocar a letra E do mesmo jeito, certo? Então, não muda muito. Espanhol, espanhol. Alemão, allemande. Aqui muda, né? Porque no primeiro caso, que não tem a letra E no final, que é o masculino, a gente não pronuncia o D. Então, a gente termina no alemão, alemão. E quando a gente coloca a letra Ezinha no final do feminino, a gente não pronuncia o E, mas aí a gente vai até o D. Allemande, allemande. Então, se eu digo um nome que de repente pode ser unissex, vamos dizer Dominique, Dominique. Se eu digo Dominique é alemão, é homem ou mulher? Homem, né? Alemão, masculino. Dominique é alemão. Dominique é allemande. Dominique é alemão, né? Porque se eu pronuncio o D, é feminino. Dominique é allemande. Certo? Então, a gente consegue identificar qual pronome utilizar e tudo, né? Pelo som da palavra. Aqui nós temos também o exemplo chinois. Chinois. Olha aí, faz som de uá, como em bonsoir, né? Que a gente já viu. Então, chinois, chinês. Il est chinois. Ele é chinês. E, para tornar feminino, basta colocar o Ezinho depois. E aí, com a mesma regra do français, française, chinois, chinoise. Chinois, chinoise. Que aí a gente vai até o S. A gente não fala o E no final, mas passa a falar o S. Certo? Américain, américaine. Américain, americano, tá? Americano, americana, né? Aqui termina em N e a gente não fala, a gente fala nasalado, né? Americain, porque o IN tem som de an em francês, é americain. E americaine, a gente acrescentou o E no final, então a gente acaba pronunciando mais esse N. Americaine, americaine, certo? Lembrando que é a me fechado, é acento agudo, então não é americain. É América, certo? E aqui eu coloquei um exemplo de um que é unissex mesmo, não muda, que é belge. Belge. Belge se escreve igual e fala igual. Je suis belge. Se eu leio alguma frase escrita je suis belge, eu não faço a mínima ideia se a pessoa que escreveu essa frase é homem ou mulher, porque não tem como saber, certo? E assim como outros, por exemplo, je suis suisse. Je suis suisse. Também não muda, é unissex também, certo? Muito bem. Agora que a gente aprendeu a falar sobre a língua e sobre as nacionalidades, a gente pode complementar um pouco do nosso diálogo de hoje, certo? Então, a gente agora vai para o dialogue de. Dialogue de. Tu es français? Tu es français? Você é francês? Então, vamos lá? Agora nós temos um diálogo entre a Marie e Nicolas. Marie e Nicolas. Observem que Marie termina com E. E a gente fala Marie. E Nicolas, mesmo caso do Lucas. Termina com S, mas a gente para no A. Certo? Então, vamos lá. Vou ler devagar
o diálogo completo para vocês observarem bastante a pronúncia e tentarem entender o diálogo. E depois a gente vai fazer nosso esqueminha aí de novo de ping-pong. Eu falo uma frase, vocês falam outra, certo? Vamos lá. Bonjour, je m'appelle Marie. Comment tu t'appelles? Enchantée Marie, je m'appelle Nicolas. Ça va? Ça va, merci. Tu es français? Non, je suis brésilien. Et toi? Je suis française. Au revoir, Marie. Au revoir. Tranquilo? Diálogo fácil? Conseguiram entender? Bem tranquilo, né? Então vamos lá. Agora eu falo a primeira frase e você que está do outro lado do vídeo vai falar a segunda. Eu vou dar o tempinho e você vai falar a segunda frase e assim por diante, até o final, tá bom? Vamos simular aí uma conversação. Então vamos lá, eu começo. Bonjour, je m'appelle Marie. Comment tu t'appelles? Ça va, merci. Tu es français? Je suis française. Au revoir. Certo? Mais uma vez? Vamos? Bonjour, je m'appelle Marie. Comment tu t'appelles? Ça va, merci. Tu es français? Je suis française. Au revoir. Muito bom. Agora a gente vai inverter. Você vai começar a frase, você que está do outro lado do vídeo vai começar e eu vou dar continuidade, ok? Então vamos lá. 1, 2, 3 e já! Enchantée Marie, je m'appelle Nicolas, ça va? Non, je suis brésilien. Et toi? Au revoir, Marie. Ótimo. Muito bom, gente. Então, agora, a mesma coisa do outro. Se vocês quiserem gravar isso para ver como é que ficou esse diálogo, me manda depois pro WhatsApp, certo? Pra gente dar uma melhorada, se possível, aí na pronúncia, enfim. Ok? E agora, para terminar o vídeo, nós vamos ver o verbo habiter. Habiter. O verbo habiter é um verbo do primeiro grupo. Então, vocês já sabem que os verbos do primeiro grupo têm a mesma terminação. Então, como que a gente vai fazer mesmo? A gente pega o verbo habiter, tira a terminação R e vamos obter o radical. E a partir de então, a gente acrescenta as terminações E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Certo? Então, como vai ficar a conjugação do verbo habiter? J'habite, tu habites, il ou elle habite. Nous habitons, vous habitez, ils habitent ou elles habitent, tá? Então aqui duas coisinhas que eu quero falar com vocês, uma nova e um lembrete, tá? Os verbos que começam por vogal ou H em francês, a gente vai fazer uma abreviação do eu, que é o je, tá? E isso, gente, é uma regra geral, não é uma opção, como no inglês, que a gente tem o I am e o I'm, né? Não sei se vocês já estudaram inglês, mas para quem estudou o verbo to be em inglês, sabe que a gente pode falar I am, eu sou, ou I'm, abreviando. Em francês, isso não se trata de uma opção, é uma regra geral, então é obrigatório fazer essa abreviação. A gente não pode dizer je habite. Je habite, perdão. A gente tem que falar j'habite. E escrever também. J, tira a letra E e substitui por um apóstrofo, tá? Então vai ficar j'habite. J'habite. Assim como nós vamos ver mais pra frente, o verbo aimer, que é o verbo gostar e começa com a letra A. A gente não pode falar je aime. A gente tem que falar j'aime. J, apóstrofo, M, tá? Então, vogal e H, obrigatoriamente o eu tem que ser abreviado, tá? Je vira J apóstrofo, ok? E agora só um lembrete, né? A terceira pessoa do plural. Como vocês viram, se começa com H ou com A gente tem que fazer a liaison, tá? Então o lembrete foi só por causa do H mesmo, porque eu sei que a gente já viu outros casos em que
Eu já expliquei para vocês que quando tiver vogal a gente junta, mas eu queria só afirmar que isso serve também para o H, tá? Então, eles moram, ils habitent, ils habitent. Lembrando que um S só faz som de Z, tá? Ou elas moram, elles habitent, elles habitent. Certo? Muito bem. Agora, para perguntar onde você mora, a gente tem a maneira formal e informal. Então, eu posso perguntar, vous habitez où? Vous habitez où? Où habitez-vous? Où habitez-vous? Temos duas maneiras de perguntar, invertendo ou não invertendo o pronome com o verbo, como eu já tinha falado anteriormente, certo? O, esse OU, né, que faz som do nosso U mesmo e que tem esse acento, né, essa crase no U, é uma palavra que significa onde, onde, tá? Então a pronúncia é U, como se fosse só o OU mesmo, que é igual ao nosso U, mas esse acentinho aí é só para identificar que esse OU representa a palavra onde, U, tá? Então, vous habitez où? Vocês moram onde? Né? Ou o senhor mora onde, se for uma pessoa só na formalidade, tá? E na informalidade a gente utiliza o tu. Tu habites où? Ou où tu habites? Où tu habites? Certo? Muito bem. E aqui, gente, a gente tem as preposições de lugar, tá? Então, isso aqui é muito importante, tá? E eu sei que é muita informação para a primeira aula, então eu quero que vocês anotem tudo, tudo, tudo e revisem. Vocês têm a vantagem de ter videoaula, então não tem desculpa. Vocês podem assistir um vídeo de cada vez e dividir essas aulas, ou vocês podem ver tudo junto, anotar e no outro dia revisar tudo, tá? Porque eu sei que a primeira aula realmente tem bastante conteúdo, mas é porque eu gosto de na primeira aula já bombardear vocês assim para vocês verem que é possível, né? Então assim, a gente já tem 2 diálogos, então do 0 vocês já saíram, mas eu queria que vocês fossem um pouco além, tá? Então vamos lá. Para falar dos lugares, a gente tem 3 preposições, tá? Na verdade são 4 preposições. Então vamos lá, a gente tem o acraseado, tá? J'habite à Paris. J'habite à Rio de Janeiro, il habite à New York, tá? Então, o A craseado significa em, né? A gente está falando eu moro em tal lugar, eu moro em tal lugar, eu moro em tal lugar. Então, significa em, mas ele é usado para cidades, tá? Então, j'habite à Paris, eu moro em Paris. Tu habites à Rio de Janeiro, você mora no Rio de Janeiro. Il habite à New York, ele mora em Nova York. Tá? Então, se tratando de cidades, a gente vai falar esse em usando o A craseado, que a pronúncia é A mesmo, tá? Agora, a gente tem também a preposição de lugar un. Por exemplo, no primeiro caso, j'habite à Paris, en France. J'habite à Paris, en France. En France significa na França. A gente vai utilizar esse en para os países femininos, tá? Então, se é la France, a gente vai utilizar en France, certo? E como eu vou saber qual país é feminino e masculino? 99% dos casos, você vai seguir a lógica do português. Fora uma exceção ou outra que, sinceramente, agora eu nem lembro, porque são países que não são tão conhecidos, tá? Então, é 99% de vezes mesmo. Tá? Então, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Então, se você sabe que Inglaterra é a Inglaterra, em francês vai ser en Inglaterra. Se você sabe que Espanha é a Espanha, vai ser en Espanha. Se você sabe que Itália é a Itália, vai ser en Italie, tá? Então, é só seguir a regra, tá? Todos os países femininos, você vai utilizar en, ok? E, por outro lado, os países masculinos, você vai utilizar o. A gente já viu que a U, assim como Pauline, escreve Pauline, a U faz som de O. Então, os países masculinos, a gente vai utilizar preposição de lugar O. Por exemplo, tu habites à Rio de Janeiro, au Brasil. Au Brasil. Canadá. Vocês falam a Canadá ou o Canadá? O Canadá, certo? É masculino. Então, o Canadá. A Japão ou o Japão? Né? É masculino ou feminino Japão? Japão é masculino. Então,
J'habite au Japão. O Japão. E assim por diante. Ok? Então, só seguir a lógica do português aí do feminino e masculino dos países e vocês vão saber qual é a preposição que vocês devem usar. Un ou, tá? E aí a gente tem só um diferencial que é o plural. Mas o plural são pouquíssimas exceções que existem de países que a gente fala no plural. Tipo Estados Unidos, Antilhas, Emirados Árabes. Mais uns 2 ou 3 se tiver, tá bom? E aí, no caso de países que são plural, que a gente fala no plural, como os Estados Unidos, a gente vai utilizar o os, que é AUX, tá? Então, il habite à New York, aux États-Unis. Il habite à New York, aux États-Unis. Ele mora em Nova York, nos Estados Unidos. Os États-Unis. A gente faz a liaison entre o X e o E do États-Unis, tá? Então, e o États-Unis também, né? Porque o État termina com S, que é Estados, no plural, e o Ni começa com U. Então, são 2 ligações que a gente vai fazer. Os États-Unis. Os États-Unis. A gente poderia, por exemplo, falar nos Emirados. J'habite aux Emirates. J'habite aux Emirates. Eu moro nos Emirados. Certo? Tranquilo? É isso, gente. E aí, aqui para finalizar a nossa aula, a gente tem aqui, só para demonstrar um pouco mais essa questão da preposição de lugar, né? A gente tem uma fotografia aí, uma figura da Torre Eiffel, certo? Na França. E aí, eu queria mostrar para vocês como que a gente pergunta o que é isso e onde é isso, tá? Então, a gente tem o qu'est-ce que c'est? Então, o que eu queria que vocês fizessem aqui agora esquece o papel, para de olhar o papel, não olha o que está escrito. Repete o que eu digo, sem olhar o papel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais uma vez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tá? A pronúncia não é tão difícil se você repetir o que eu estou dizendo. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Significa o que é isso? Tá? O que é isso? Qu'est-ce que c'est? Tá? Só que quando você vai ler essa frase, você cai duro, né? Porque, gente do céu, a frase tem dois apóstrofos, um hífen, um monte de letra abreviada, é um negócio meio louco, né? Então, quando a pessoa se depara, às vezes, com essa frase escrita, acha que vai ser incapaz de pronunciar isso. Porque se você realmente for tentar pronunciar o que está escrito aqui, você não vai conseguir pronunciar corretamente, tá? Você tem que memorizar o que está escrito aqui. Tá? Lembra que eu falei que nem sempre no francês, eu acho que na maior parte das vezes no francês, você não vai pronunciar o que está escrito, tá? Então, a pronúncia é qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Certo? Então, o que é isso? Qu'est-ce que c'est? C'est la Tour Eiffel. C'est la Tour Eiffel. Isto é a Torre Eiffel, né? C'est la Tour Eiffel. Esse C apóstrofo significa isto, tá? Então, qu'est-ce que c'est? O que é isto? C'est, porque o verbo, seja ele qual for em francês, isso é uma regra importante também, que eu vou relembrar vocês por muito tempo, tá? No francês, o verbo nunca anda sozinho. A gente não pode falar, é a Torre Eiffel, igual a gente fala em português. O que é isso? É a Torre Eiffel. Eu não posso falar, é a Torre Eiffel. Seria, é la Tour Eiffel. Só o verbo être conjugado sozinho. O verbo tem que ter um sujeito. Então, se ele não tem um pronome sujeito com ele, ele vai ter que ter alguma outra coisa para acompanhar. No caso, o C apóstrofo simboliza essa outra coisa, que é o que está substituindo o pronome sujeito, certo? Então, seria, isto é a Torre Eiffel, tá? A gente nunca pode falar só é la Tour Eiffel, tem que usar o C apóstrofo, c'est la Tour Eiffel, tá? Que esse C apóstrofo nada mais é do que o CE, que a gente vai ver daqui a 2 aulas, tá? A gente vai ver os pronomes demonstrativos. Então, CE significa este ou isto, CE. Só que com o verbo être, no caso aqui conjugado como ele começa com a letra E, para não ficar 2 E's um do lado do outro, um é cortado e bota o apóstrofo. Então, vira c'est, tá? C'est la Tour Eiffel, tá? Isto é a Torre Eiffel. Ok? C'est où? C'est où? A gente já viu que c'est, apóstrofo, é isto. ST é a conjugação do verbo être, que significa e o é onde. Então, isto é onde? C'est où?
C'est à Paris, en France. C'est à Paris, en France. É em Paris. À Paris, usando o A craseado, porque o em para lugares, cidades, a gente sempre vai utilizar o A com crase, A craseado, tá? Então, c'est à Paris, é em Paris. En France, porque feminino, a gente utiliza o en, tá? Então, é em Paris, na França. Ok? Só introdutório hoje, tranquilo? Muito bem. Então, gente, agora a gente vai para a nossa última parte da aula, no próximo vídeo, que a gente vai ver sobre as profissões e sobre como falar da sua idade em francês. E aí a gente fecha esse ciclo de apresentação pessoal, porque vocês já vão ter aprendido a falar o nome de vocês, a nacionalidade, qual língua vocês falam, onde vocês moram, quantos anos vocês têm e qual a profissão de vocês. Esse é o objetivo da aula 1 de francês introdutória, que vocês aprendam através desse primeiro aulão a se apresentar em francês e a ter um diálogo breve, falando de si mesmo, ok? Então, até o próximo vídeo!